Então, nós vamos continuar aqui. Essa segunda parte aqui, não é muito demorado, falando um pouquinho sobre os perigos, tá? Sobre o que é imaturidade e os perigos dessa imaturidade. Eu quero melhorar essa palavra de maturidade e eu quero trocar ela um pouquinho algumas vezes, porque eu não quero dar um entendimento errado de que os novos na fé estão vivendo uma vida carnal, sem Deus. Pelo contrário, são filhos de Deus e estão vivendo uma vida espiritual, porque têm uma vida regenerada. Mas eu, sendo já um pouco mais velho que a maioria de vocês aqui, às vezes eu tenho dificuldades, às vezes tenho tentações, às vezes peco. E eu fico pensando, ao longo dessa caminhada, quando nós estamos começando, é normal que algumas coisas aconteçam. Nós estamos desenvolvendo essa nova vida, essa vida espiritual. Então, para os novos na fé, duas coisas que são importantes. Primeiro, é que vocês são muito amados por Deus, muito amados por nós. Nós somos essa família porque vocês estão aqui presentes conosco. E estão crescendo, desenvolvendo. Então, vocês são as coisas fofas e belas que Deus nos deu nessa família, nesses dias. E que nos dão muita alegria, muito mais alegria para o Senhor, como eu falei antes. A outra consideração é que Deus quer que vocês cresçam, que vocês amadureçam, né? Cheguem à semelhança de Jesus a cada dia, é um processo de Deus. Mas, abram comigo 1 Coríntios capítulo 3, para os mais novos, essa carta aos Coríntios é uma carta à igreja de Corinto, tá? É como uma cidade, um lugar, uma região. Lá tinha uma igreja, não tem nada a ver com corintiano, tá? Todo respeito. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Só vou voltar aqui, eu estou usando a NVI, tá bom, irmãos? Então, só para vocês saberem aí, alguns usam a revista atualizada, outras traduções aí, eu estou usando a NVI. Voltando de novo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, uma palavra muito severa para aquela igreja, para aqueles irmãos daquela região lá. Porque visto que há invejas e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, queridos, é que se eu não viver uma vida espiritual, eu vou dar ocasião à carne e vou fazer coisas carnais, ok? Mas aqui também se estabelece uma coisa interessante, que essa criança, essa imaturidade, essa carnalidade, ela é comparada como uma infantilidade espiritual. Porque ele está falando isso. Olha, eu não pude falar com vocês a espirituais. Eu tive que falar a carnais. Porque vocês são crianças. Vocês ainda estão... Não dá para ter alimento sólido para vocês, né? Tu pega um bebezinho recém-nascido, não dá para comer o galeto de hoje. Não tem condições. Não pode avançar nisso aí. Então tem que ainda ser o leite. Porque ainda está fazendo coisas que é do começo da caminhada. Então, diz que havia coisas difíceis lá, pecados que estavam acontecendo lá. E a gente começa a olhar isso e começamos a fazer aqui começamos a ter um entendimento um pouquinho quando nós falamos sobre a questão da imaturidade e da maturidade. Nosso assunto é a maturidade espiritual. Então, nós vamos deixando... Tem um maduro e tem um imaturo, ok? Então, eu começo minha vida com imaturidade e vou adquirindo maturidade com o passar do tempo. Isso é muito importante a gente ter atenção nisso.
Mas nós vamos agora perceber algumas coisas que talvez a melhor palavra para dizer é falar sobre a questão da imaturidade, considerando que alguns de nós estamos no começo da vida cristã, é o que talvez seja a parte mais pecaminosa, que é uma resistência ao crescimento, uma resistência à maturidade. E é isso que Deus quer que acabe na nossa vida. Amém? Nós vamos apresentar algumas coisas no começo dessa caminhada. Pense você que já tem uma longa caminhada com o Senhor, que existem pecados que, graças a Deus, ficaram lá atrás, e que tu nunca mais praticou. Não que tu não seja tentado, mas porque tu tem uma vida firme, sabe onde tu tá ligado com o Senhor, a graça dEle, o seu sangue que nos purifica de todo pecado, quando confessamos os nossos pecados, e nós estamos crescendo, querendo ter uma intimidade com Deus. Então, estamos desenvolvendo isso. Então, algumas coisas vão ficando lá para trás, graças a Deus. É assim, por quê? Porque estamos desenvolvendo a nossa vida com Deus. E essa congregação em específico, lá de Corinto, nós vamos ver um pouquinho sobre ela, mas assim, ela estava vivendo um pecado, que é uma resistência a um crescimento. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por isso que existe um perigo de nós estagnarmos. Ontem o Jonas falou que não existe tu estacionar na tua vida de fé. Nós estávamos comentando sobre isso. Quem já fez aquela brincadeira na escada rolante de caminhar ao contrário? Já fizeram isso aí? É muito legal. Eu já fazia um tempo atrás, né? O caminhar ao contrário, a esteira, por exemplo, né? Quem faz esteira? Eu tenho esteira lá em casa, não quer dizer que eu faço. Aliás, o pessoal aqui, eu quero reclamar, o pessoal está com bullying aqui em cima de mim, dizendo que eu estou mantendo o precinto 85 ainda, até hoje. A coisa não gosta que eu faça essas brincadeiras, ela diz que ainda vai me ver magro. Amém, continua assim, irmão, fé, Deus vai dar graça. Mas a esteira é um caso, então, a esteira está andando, se tu para, tu vai para trás. É um retrocesso. Temos que ter atenção para isso. Não, eu vou ficar por aqui mesmo da minha vida espiritual. Não existe isso, queridos. Tu vai lá para o final. É um crescimento, é um desenvolver. Ainda mais se a gente olhar com as lentes do propósito eterno de Deus. A razão de nós estarmos aqui. Mas além dessa igreja lá, também tinham nossos irmãos hebreus que estavam espalhados por toda parte. E foi escrita uma carta para eles. Eu queria que tu abrisse comigo Hebreus capítulo 5. E nós vamos misturar um pouco esse Hebreus com 1 Coríntios, para nós entendermos um pouco aqui os perigos e a situação da imaturidade. Hebreus capítulo 5, eu vou ler bem rapidinho aqui o versículo 1, até chegarmos no ponto que nós queremos, para a gente entender do que estava se tratando o assunto, para que o autor de Hebreus, que é desconhecido, chegasse ao ponto de falar essas coisas para aqueles irmãos que estavam espalhados em vários lugares, nossos irmãos do primeiro século. Agora eu estou mais nervoso porque o meu professor de grego chegou aqui. Eu nem vou olhar para ele. Diz assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para apresentá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos seus pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. O trabalho do sumo sacerdote. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício para os seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, Deus chama alguém para esse serviço. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a mesma glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque não tem início e nem fim.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu, ao filho ruiós, tá? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna, fonte de eterna salvação para todos os que obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Era disso que estava sendo tratado, sobre o tipo de sacerdote, sobre essa consciência da dificuldade dos irmãos, daquele sacerdote, e agora falando sobre o sacerdócio de Jesus, ele como sumo sacerdote, constituído por Deus, nosso precioso sumo sacerdote. Esse nosso sacerdócio que nós temos, querido, só quero abrir isso aqui, que nós falamos tanto, batemos tanto nessa tecla, que nós somos nação santa, sacerdócio real, que somos sacerdotes diante de Deus. Nós estamos debaixo desse sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Aquele sacerdote antigo lá, ele se compadecia, mas ele oferecia sacrifício por ele também, porque ele sabia que tinha pecado e precisava acertar a vida dele com Deus. Esse aqui, sem pecar, não só ofereceu sacrifício, como ele mesmo era o próprio sacrifício. E é debaixo desse sacerdócio que nós estamos vivendo. Cara, que eu estou trazendo uma ponta aqui do que estava lá no 4, que depois talvez vamos olhar um pouquinho. Mas diante dessa palavra, dessa expressão, o escritor, aqui, o autor começa a falar assim, ó, quanto a isso, o que ele tinha acabado de falar, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, texto que o Jonas trouxe ontem ainda. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Lembram lá de 1 Coríntios? Nós falamos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, da retidão, daquilo que é certo diante de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Estão captando? Portanto, e o texto segue, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Aqui fala que se eles se tornaram lentos para aprender, preguiçosos, na verdade, resistentes ao crescimento. Não querem viver a plenitude de Cristo. Pelo contrário, querem viver para si mesmo. Mães, não me atirem pedra. Por mais fofinho que sejam os bebezinhos, lindos, e são lindos mesmo. Por mais que há uma alegria entre nós, quando chega uma criança pequena, ela precisa ser servida. Ela não pode fazer nada por nós, a não ser liberar aquela simpatia, aquela alegria. E que aquela fralda está cheia de coisinhas ali dentro. E precisa dar banho. E precisa dar o leitinho. Precisa botar para dormir. Tem que botar para rotar. Tem que acordar às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da manhã. Ela não quer saber o que a mãe passou, o que o pai passou. Se não for atendida, ela vai berrar. Mas são umas lindezas, são coisas fofas, mas elas não estão em condições de servir. Elas estão num lugar de serem servidas. Eu diria uma coisa, não me atirem pedras, mas é mais ou menos o que é, às vezes, a carnalidade.
Porque a carnalidade, queridos, é para atender a nossa vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E eu fico pensando no povo do deserto, que saíram do Egito, que é uma figura do mundo, talvez Satanás seja o faraó, e tiveram uma passagem pelo deserto para chegarem à terra prometida, que muitos dizem que talvez represente essa plenitude de Cristo. Vocês acham que Deus quer que a gente demore para chegar à plenitude de Cristo? 40 anos, queridos. A questão aqui, eu não vou entrar naquilo que aprenderam, ou pelo menos aqueles 2 homens adultos que entraram lá, que foi Josué e Caleb. A lição que eles tiveram lá durante esses 40 anos, eu não quero discutir, mas os demais pereceram. Por quê? Porque resistiram ao crescimento, resistiram a conhecer Deus, e saber quem Deus é. Não entraram no descanso do Senhor, no descanso da sua vontade, no descanso da sua obra. Mas não faltou milagre, abriu o mar, veio o pão do céu, água quando precisava de água, nuvem para cobrir do sol, uma tocha de fogo alto, uma coluna para aquecer e iluminar a noite. Conheciam e experimentavam muito bem os milagres de Deus, a provisão de Deus, mas não queriam conhecer os caminhos do Senhor. Resistiram à terra prometida. Na verdade, estavam resistindo a Deus. Se tornaram lentos para aprender. E o texto diz assim, embora a essa altura, na continuidade do texto de Hebreus, já devessem ser mestres. O problema aqui não é na formação do mestre, mas o tempo decorrido. Nem todos nós vamos ser professores e mestres em alguma coisa, mas todos nós vamos ter um tempo que precisa ser dedicado. E o tempo passou e eles já poderiam ser mestres. Quanto tempo leva para formar um mestre? Sei lá, 20 anos, contando com a escola, mais ou menos isso, 22, 23 anos. O pessoal aqui da pedagogia, licenciatura, quanto é mais ou menos, pensando desde a primeira aulinha lá que teve, quanto tempo leva? Quanto? São 22 anos, mais ou menos, dependendo talvez. É isso aí, eu não teria... 22 anos, 20 a 22 anos. Pense, queridos, passou 20, 22 anos, poderia ensinar. Não é o fato de ser mestre, o problema é o tempo decorrido. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para os jovens aqui. Não existe, queridos, aquela injeção do Capitão América para a maturidade espiritual. Que tu coloca e fica bombadão, pronto. Não existe isso. É um processo de Deus na nossa vida. Podemos hoje e amanhã estarmos atentos a essa realidade, aonde Deus vai mostrar a sua vontade, está mostrando a sua vontade, mas precisamos percorrer um caminho que exige um tempo. O que não pode, depois desse tempo ter passado, é a gente continuar tomando leitinho. Como eu falei antes, queridos, não há problema no começo da nossa caminhada, mas resistir ao crescimento é o pecado. Uma coisa que nós precisamos ter bem claro no nosso coração, nós não podemos confundir conhecimento teológico ou de qualquer outra coisa com maturidade espiritual. São coisas diferentes, queridos. Tenho falado para os guris lá em casa, tu pode sair daqui doutor em maturidade e viver 40 anos imaturo. Não é esse conhecimento, embora é muito bom a gente estudar, é muito bom a gente conhecer cada vez mais a palavra de Deus, mas nós não podemos confundir isso. Não podemos confundir isso.
O evangelho é uma coisa simples. Temos que ter atenção. Agora ficar 5, 10, 20, 30, 40 anos no mesmo lugar é um problema. Por isso que nós estamos aqui. Que bom que é um retiro de jovens, que já desde o começo da sua vida pode compreender essas coisas, para não ficar andando em roda no deserto, onde Deus quer se apresentar, quer ter intimidade, e a gente está ali patinando com o nosso egoísmo, com as nossas vontades. Meus avós, por parte de mãe, eram semi-analfabetos. Meu avô, por parte de mãe, eu acho que ele aprendeu a ler na Bíblia. Olha que coisa legal, né? O primeiro livro que leu é A Vontade de Deus, o Conselho de Deus para nós. Muito simples. Eles nunca leram um livro de teologia sistemática. Eles não sabiam grego. Eles não sabiam o que era calvinismo, arminianismo. Eles não sabiam desses ismos, nenhum deles. E que são vários desse tipo. Mas eles foram fiéis ao Senhor, naquilo que receberam de Deus. Nada contra, queridos, nós aprendermos. Acho que é importante. Deus levanta sentinelas da palavra, onde há mestres, conhecimento. Mas a maturidade não está nisso. Está num desejo profundo de ter comunhão com Deus, de obedecer, de ter uma responsabilidade como um filho de Deus. E a prova disso, embora meus avós tinham uma vida muito simples com o Senhor, eles tinham intimidade com Deus. E essa intimidade foi tão forte que passou pelos nossos pais, passou na minha vida, está passando na vida dos meus filhos, certamente vou ver na vida dos meus netos. O poder do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Isso é crescimento espiritual também, queridos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No nosso serviço pastoral, queridos, de vez em quando a gente cruza com pessoas com tanto tempo na fé e com imaturidade. E é triste. A gente sai triste. A gente sai mal quando vai atender uma situação que já deveria ser uma coisa lá do passado. Não que a gente não vá ser tentado e não caia nisso, mas existem coisas básicas, fundamentais, que na caminhada já deveriam estar sendo atendidas. Diz que não tem experiência no ensino da justiça, da retidão. Quer dizer, não coloca em prática aquilo que recebeu de Deus. E fala que é pelo um exercício constante, se torna apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso que chega a 40 anos de caminhada, de grupo, de encontros e tal, e não sabe ainda discernir o bem do mal. Faz coisas que no fundo têm uma origem, a minha vontade. Por isso que tem gente que passa 30, 40 anos e ainda pensa em se divorciar. 30, 40 anos e ainda se sente no direito de não perdoar. 30, 40 anos de caminhada e ainda exige ser servido. 30 e 40 anos e ainda quer ser notado. Nós temos que partir porque é perfeito. Voltando para a igreja de Corinto, no capítulo 1, ele começa essa carta dizendo o seguinte, no versículo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqueles irmãos foram santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Já uma consciência clara de irmãos que estavam em outros lugares, que confessavam a mesma fé. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada,
por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Tem uma coisa errada aqui. Uma igreja que não faltou nenhum dom por uma confirmação de Deus, versus a igreja que eu não pude falar a vocês como espirituais. Será que é outra carta? Será que é outra igreja? Por isso que Deus quer nos alertar, queridos, de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso, porque depois que ele termina aqui, que bom que ele terminasse nessa vírgula, mas depois vai dizer o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. E aí a carta fica de tarefinha para vocês verem lá, e nós vamos pensar algumas coisas aqui. Mas quando eu vejo que não faltou nenhum dom espiritual, que existe a questão de foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Sabe o que significa isso, queridos? Que para o nosso crescimento espiritual, Deus dá tudo. Agora, o que nós vamos fazer com esse tudo? Nós vamos comer ou vamos deixar de lado? Ele dá todas as proteínas, os nutrientes que vêm do próprio cabeça, que é Cristo, né? O whey protein que a gente precisa para ficar forte. Não falta da parte de Deus. Uma vez que nós somos filhos regenerados com o Espírito de Deus, nós começamos a ter as condições para o crescimento. Foi o que o Jonas falou para nós ontem. E essa igreja de Corinto passou por muitas dificuldades, por causa de uma resistência a crescer. Por causa dessa imaturidade, por causa dessa carnalidade, ela era uma igreja que estava com divisões e partidarismo. Os cristãos que viviam como se fossem panelas espirituais, declarando lealdades diferentes a líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, e ainda mais crentão. Ah, não, eu sou de Cristo. Preferências, imoralidade sexual, um caso notório de incesto lá, um homem possuindo a esposa do pai, e a igreja tolerava isso. Faltava disciplina e santidade. Litígio entre os irmãos, membros processavam uns aos outros em tribunais que não fora do mundo. Falta de amor, de incapacidade de resolver os conflitos internos com amor. Dificuldade de edificar, abuso nos usos dos dons, especialmente de falar em línguas. E aqui não sou contra línguas, falo em línguas e nós devemos falar em línguas. Mas nós temos que perceber se estamos de fato usando os dons espirituais para a edificação da igreja. Porque todos os dons que Deus nos deu é para a edificação. Faltava reverência, não conseguiam edificar mutuamente os irmãos. Egoísmo na ceia do Senhor, que talvez não é como a nossa ceia hoje, que a gente tem uma vez por mês lá, mas era na mesa onde as pessoas faziam as suas refeições. E dentro dessas refeições fazia algo que Jesus pediu, algo tão sagrado, tão importante. Comiam e bebiam exageradamente, enquanto outros passavam fome e não discerniam o corpo de Cristo. Desprezo pela comunhão, queridos, pela realidade espiritual que é a ceia. Orgulho e arrogância espiritual, gloriar-se de sabedoria, de conhecimento humano, desprezando a simplicidade do Evangelho. Soberba espiritual. Negligência na disciplina. Em vez de corrigir os pecados da comunidade, aplaudiam e o ignoravam. Falta de temor de Deus, zelo pela pureza da igreja. Negação da ressurreição. Alguns afirmavam que não havia ressurreição dos mortos. Doutrina errada, heresia, que comprometia a essência
do Evangelho. Isso não para só aqui em Corinto, mas essa carta que esse irmão escreveu para os nossos irmãos hebreus do primeiro século, também havia algumas atenções que ele estava chamando que poderiam levar aqueles irmãos a uma vida longe de Deus. Perigo de negligenciar a salvação, perigo de endurecer o coração, perigo de não perseverar até o fim, perigo de estagnar na imaturidade espiritual, quer dizer, ficar naquele estágio do leitinho, perigo de apostasia irreversível, perigo de desprezar o sacrifício de Cristo, perigo de rejeitar a voz de Deus, perigo de se deixar levar por doutrinas estranhas. A resistência ao crescimento pode nos levar a esses perigos de pecados que vão nos afastando de Deus, vão nos afastando do modelo, vão nos afastando do propósito. Por isso Deus quer que a gente cresça. Amém? Amém. Quando eu olho para a igreja, a igreja de Corinto, me parece assim que pela imaturidade há uma distorção daquilo que Deus faz, daquilo que Jesus faz. Tinha uma visão distorcida da obra de Cristo. Por quê? Porque o Senhor perdoa. O Senhor reconcilia. O Senhor salva. O Senhor liberta. O Senhor une. O Senhor abençoa. O Senhor acode o necessitado. O Senhor serve. Ele dá. Ele ama. E esses irmãos hebreus do primeiro século, talvez por causa da imaturidade, da resistência ao crescimento, estavam tendo uma visão distorcida de quem o Senhor é. O sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é superior aos anjos. Ora, irmãos, o autor teve que dizer para aquela igreja que Jesus era superior aos anjos. Olha o nível de imaturidade que esses irmãos estavam passando. Que o Senhor era superior a Moisés e a lei. Que Ele era herdeiro de todas as coisas. E o resplendor da glória de Deus. Uma visão distorcida pela imaturidade. Se tem uma coisa que nós precisamos, é ter uma visão clara do nosso Pai. Uma visão clara de Cristo, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Nossa vida espiritual depende disso, o nosso crescimento. Como que uma criança vai aprender a caminhar se ela não conseguir ver o Pai como caminha? Vai ter muita dificuldade para caminhar. Voltando aqui, queridos, para o Hebreus capítulo 6, desculpe fazer virar para cá, para lá. Ele continua ali onde nós lemos, termina o capítulo 5 e começa o 6. Tem essa divisão ali, mas se a gente olhar é uma coisa só. Não sei quem botou o 6 ali, mas o assunto é o mesmo. Ele diz assim, portanto, depois daquela consideração de maturidades, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem ao erro, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. E aqui a gente chega num ponto importante. Como que lá eu avanço para esse crescimento de um filho maduro, de ruiós, não sei se é essa a pronúncia, professor Telmo, ruiós, se eu não me vejo como filho, como teknon? Para eu avançar nesse crescimento, eu tenho que saber que eu pertenço, e que esse pai da qual eu sou dono, quer ver o meu crescimento.
E eu vou desenvolver isso para um relacionamento profundo. Da mesma forma, quando eu olho esse texto aqui, de Hebreus 6, ele é um dilema. Porque como é que eu posso deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo? E partir para o que é perfeito? Mas se a palavra está dizendo isso, que nós temos que deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e partir para o que é perfeito, para a maturidade, é porque nós precisamos deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e partir para a maturidade. Aí nós temos uma outra questão aqui. Talvez nós precisamos ver se nós estamos bem fundamentados. E isso faz parte do nosso crescimento. Então é do compromisso de cada um buscar essa resposta. O quanto a minha vida está fundamentada em Cristo. Não é aquele encontro de fundamentação que nós temos na nossa congregação, onde nós ensinamos. Ali nós mostramos, trazemos um ensino. Só que a vida fundamentada, ela não é um conteúdo que a gente coloca na nossa pasta e fica no nosso currículo. Uma vida fundamentada é uma vida que está sobre um fundamento. E ela cresce porque todo fundamento precisa ser praticado por nós. Essa casa não desaba agora aqui, porque ela está sobre um firme fundamento. Ela não está sobre uma planta, sobre como fundamentar. Ela não está sobre aquela plantinha que a gente faz lá, que os engenheiros, os arquitetos fazem, para que a casa não desabe. Ela está sobre um firme fundamento. Aquilo que foi recebido para ser feito, foi colocado em prática. E agora a casa não desaba. Então, como também nós avançarmos para deixar de parte esses princípios elementares e viver o que Deus quer, a maturidade, se alguma coisa no nosso fundamento não está bem. E a gente precisa buscar. E nós vamos ver um pouco mais isso depois. Nós temos a ajuda dos nossos irmãos, não só para nos ensinar esses fundamentos, mas para nos ajudar a guardar eles e viver sobre esses fundamentos. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse fundamento é uma pessoa, Cristo Jesus. A nossa vida, esse crescimento, precisa estar alicerçado em Cristo. Você pode ter o nome que você quiser. Eu sou o crente, eu sou o discípulo, não sei o quê. Mas o que importa é se você está ou não está em Cristo. Esse é o firme fundamento onde a nossa vida precisa estar. Partindo dali, vai haver crescimento. Porque nós vamos praticar, nossa vida está sustentada nele. E aí a gente pode crescer. Então, queridos, da mesma forma que precisamos ser curados, ter um entendimento, revelação por meio do Espírito Santo, que verdadeiramente somos filhos de Deus, para sermos esse filho que maduro, que anda guiado pelo Espírito, nós também precisamos deixar de parte alguns leites, mas vivendo esse fundamento para a nossa maturidade. Então, queridos, eu queria encerrar aqui falando que é perigoso resistir ao crescimento. Todos esses pecados levam à morte espiritual. E algumas situações podem ser irreversíveis, como o Hebreus fala. Então, é com muito temor, queridos, que nós precisamos acolher essa palavra e ter esse desejo. Só que esse crescimento, por mais que ontem foi falado sobre a dor do crescimento, eu vejo assim, os guris quando estão crescendo, vão lá ver que tamanho eles estão, se de fato eles estão crescendo. Não importa se eles tiveram a dor do crescimento de noite, a perna está doendo, né, o corpo está crescendo, todas aquelas coisas. Eles estão vendo que estão crescendo. Esse crescimento é com alegria, queridos. É com alegria que a gente cresce, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha sofrimento. E esse é o convite de Deus para nós crescermos mais. Hoje à noite, queridos, nós vamos falar sobre um caminho. Nós vamos falar, não falei nada sobre isso, mas eu vou falar de chaves do crescimento. Chaves que precisam ser abertas na nossa vida. Entendimento claro de como Deus faz esse crescimento em nós.
e nós vamos começar a dar mais passos nessa jornada de crescimento que está começando aqui, mas segunda vai continuar, terça e quarta, até o Senhor voltar. Antes de liberar vocês aqui, eu queria chamar alguns irmãos aqui na frente, de propósito. Eu queria chamar aqui, vocês podem vir aqui, vocês também. As esposinhas não estão com os bebês, né? Zé, Cone, Sharon, se estiver aí, Felipe, Fernando, Dene. Japinha, querido. Chega aí. O Otto não está aqui, mas está muito bem representado. Muito bem, com a outra parte dele aí. Queridos, pode ter outros irmãos, vou poupar o Telmo, mas se ele ficar de tarde, podem procurar ele. Eu queria apresentar para vocês esses irmãos aqui. Essa vai ser uma equipe para um suprimento alimentar. Suplemento, não suprimento. Suplemento que tem suprimento, né? Alimentar hoje à tarde. Se alguma coisa não está bem no teu coração com respeito à paternidade, nos procurem hoje à tarde. Se está tudo bem, vai edificar o teu irmão, não há problema nenhum. Nós temos um pouco tempo hoje à tarde, assim, para comunhão, mas vamos aproveitar esse tempo, já que estamos retirados, para que essas coisas estejam bem colocadas na nossa vida. Se essa é a base, esse entendimento, essa revelação de que nós realmente somos filhos de Deus, não vamos partir para uma coisa deixando um vácuo, porque lá adiante nós vamos tropeçar. Então, eu queria apresentar esses irmãos, para os que não conhecem, para os que já conhecem, que podem contar com esses irmãos maduros aqui, que vão estar prontos para ministrar com vocês nessa tarde. Procura, pega uma cadeirinha, não aqui, né, que já tem uma palavra que não pode tirar a cadeira daqui, mas outras cadeiras, em algum lugar, né? Se tu achar, eu quero procurar esse casal aqui, eu quero procurar esse irmão, eu quero procurar essa irmã, eu tenho algo no meu coração que precisa ser resolvido. Ou essa palavra sobre paternidade tem alguma coisa que eu não tinha ainda entendido e que eu preciso de clareza, eu preciso de ajuda dos irmãos. Porque essa obra, e nós vamos ver isso no decorrer da noite e amanhã também, é Deus da igreja para a gente poder crescer. Então, uma boa oportunidade hoje à tarde, né, de a gente poder estar ministrando uns com os outros, ajudando. E eu queria pedir para os irmãos que pode ser que daí chega de noite e alguém lembra de alguma coisa e durante a palavra queira procurar um desses irmãos. Espera um pouquinho. Pode ser que até o final da administração Deus já te responda algo, porque Deus está falando com todos nós, seja por meio dessa palavra, a maneira como estamos sendo ministrados, a vida desses irmãos, naquilo que eles têm vivido, né, na vida madura que eles têm com o Senhor, para nos ajudar a gente chegar e sermos semelhantes a Jesus. Então eu queria te convidar para se colocar de pé, nós vamos orar por esse tempo, orando por nós aqui também, para que nós tenhamos uma tarde espiritual, queridos. Com muita alegria, com lanchinho, não tem problema. É uma festa, principalmente quando nós sabemos que a graça de Deus opera sobre nós, mas também um tempo onde a gente pode ser curado, a gente pode abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, termos discernimento de onde nós estamos, do que nós estamos vivendo, por isso nós estamos aqui em família. Então, eu queria orar novamente junto aqui com esses irmãos, com vocês, nos colocando à disposição, para poder servir vocês, lavar os pés de vocês, ainda nessa tarde aqui. Todos nós somos ministros do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor mais uma vez, Senhor. E queremos Te clamar aqui, Senhor. Todos nós aqui, por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, Senhor. Não nos deixa, Senhor, estagnar nesse crescimento, Senhor. Nós queremos crescer em Tua direção, queremos ter uma comunhão profunda contigo. Por isso te clamamos, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, abre nossa mente, nosso coração, para compreender de uma maneira espiritual a Tua vontade, Senhor,
nesses dias, Senhor. Nós te clamamos isso, Senhor. Também nós que estamos aqui, Senhor, nos usa no dom que Tu quiser, Senhor. Estamos abertos aqui, Senhor, para sermos usados por Ti, Senhor, para manifestar, Senhor, a Tua graça, Senhor, no dom que cada um de nós temos recebido, Senhor. Pai, quero Te pedir, Senhor, uma tarde, Senhor, uma noite, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, cheio de graça, de alegria, Senhor, de ânimo, mas também de quebrantamento e de arrependimento, Senhor. Tudo para a Tua glória, Senhor. Te pedimos graça pelo alimento que não tem faltado nas nossas mesas e não tem sido diferente aqui nesse lugar. Te pedimos que Tu venha santificar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos.